Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachacha Deshatarine. Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, estamos lendo o segundo capítulo do quarto volume. Segundo capítulo, Londres, um sonho realizado. Tendo sido levado rapidamente do aeroporto para Tittenhurst, a casa de John Lennon, Prabhupada mal vira Londres e certo dia pediu a Shyamasundara que o levasse para um passeio pela cidade. Prabhupada fora criado na Calcutá britânica, ouvindo os louvores de Londres como a sede do Império Britânico Mundial, de modo que, ao ver quão pequenos eram muitos dos marcos históricos de Londres, ficou particularmente surpreso. No Palácio de Buckingham, ele observou: temos muitas casas em Calcutá maiores do que isto. O Tamisa, celebrado pelos escritos dos autores britânicos, por ele estudado no colégio, também foi uma decepção. É um canal, disse ele. É apenas um canal. Na minha imaginação, ele era maior que o Ganges. Mas a vista mais interessante foi o prédio do número 7 da Bury Place. Os funcionários municipais haviam recentemente concedido aos devotos a permissão para ocupar o templo. Esta parte da batalha estava ganha. Agora faltava a Shyamasundara e seus poucos ajudantes terminarem a reforma. Ao ver que o templo localizava-se próximo do Museu Britânico e ao Museu de Cera de Madame Tussauds, Srila Prabhupada ficou ainda mais ansioso para que Shyamasundara fixasse uma data de abertura o mais breve possível. Em setembro, Srila Prabhupada escreveu a Satsvarupa sobre sua permanência no parque de Tittenhurst. Aqui é um salão bem grande, bastante adequado para um templo. Comecei a dar aulas aqui em determinados dias, mas nenhuma pessoa de fora tem comparecido. Prabhupada queria pregar para os de fora, e se eles não fossem a ele, ele iria a eles. Sua primeira reunião externa conseguida pelos devotos foi no Camden Town Hall, no coração de Londres, e teve uma boa audiência, tanto de ingleses quanto de indianos. Após a curta palestra de Prabhupada, cerca de apenas 15 minutos, deu-se início a uma animada sessão de perguntas e respostas. Uma mulher: o senhor diria que Krishna é Deus ou que Krishna é amor? Prabhupada: sem amor, como pode Krishna ser Deus? A mulher: não, eu lhe perguntei. Prabhupada: sim, essa é a verdadeira posição. Krishna quer dizer o todo atrativo. Qualquer coisa que seja todo atrativa, você geralmente ama. Um homem: então a partícula do Senhor Supremo, o homem, é também todo amor? Prabhupada: sim, você é parte integrante de Krishna. Você quer amar alguém e Krishna quer amar você. Isto é um intercâmbio amoroso, mas ao invés de amar Krishna, você está tentando amar outra coisa. Esse é o seu problema. O amor está aí em você e em Krishna. E quando houver troca de amor entre você e Krishna, então será a perfeição de sua vida. O homem: muito obrigado. Uma mulher indiana: faria alguma diferença se eu adorasse qualquer outro? Faria diferença se eu adorasse Krishna, ou Shiva, ou Cristo, ou Buda? Faria diferença? Prabhupada: adorando Shiva, você obterá Shiva. Adorando Krishna, obterá Krishna. Como pode você alcançar Krishna adorando Shiva? Qual é a sua ideia? Mulher indiana: minha ideia é: qual a diferença? Prabhupada:
Não é de se presumir que, caso se adquira uma passagem para a Índia, não se irá para a Índia. Como se poderia ir para os Estados Unidos? Mulher indiana, não é esse ponto, Prabhupada. É esse ponto. Isso explica-se na Bhagavad Gita. Yanti deva vrata devam pitriyanti pitrivrataha. Mulher indiana, mas meu ponto é, Prabhupada, seu ponto você compreende. Por que não compreende a descrição da Bhagavad Gita? Se você adorar semideuses, como Shiva e outros, irá para lá. Se adorar Krishna, irá para Krishna. Qual a dificuldade de entender? O senhor acha que Shiva é um semideus? Prabhupada, sim, por que não? Mulher indiana, mas Krishna diz que a maneira como você adora não importa. Todos os meios têm a mesma meta e você alcançará a mesma meta. Você pode aceitar os diferentes caminhos, mas você acabará vindo a mim. Prabhupada, procure entender. Suponhamos que você tenha que ir ao 42º andar de um edifício. E está subindo um após outro. Bem, a meta é o 42º andar. Mas você não pode já alegar que após subir alguns degraus, cheguei à meta, o 42º andar. O caminho é um só, isto está certo, mas você tem que alcançar a meta final. Você não sabe qual é a meta final. Você simplesmente diz que todos os caminhos dirigem-se a esta meta, mas não sabe qual é a meta final. Um jovem hippie levantou-se e gritou, Ei, Swamiji! As pessoas da audiência voltaram e olharam. O senhor disse que, se não tomarmos cuidados, na próxima vida nos tornaremos um cão. Mas quero dizer-lhes que não me importo se me tornar um cão na próxima vida. Você tem minhas bênçãos, disse Prabhupada. E o jovem sentou-se. Palestras de uma noite em locais espalhados pela cidade comprovavam ainda mais a necessidade de um templo. Prabhupada passara por uma situação parecida na cidade de Nova York, em 1965. Naquela época ele também não tinha nenhum templo. Suas audiências ouviam-no respeitosamente e então dispersavam-se, sem que ele jamais as visse novamente. No entanto, para tornar-se consciente de Krishna, a pessoa necessitava ouvir sobre Krishna repetidamente. E para isso um templo era indispensável. Bastava Prabhupada ter seu templo estabelecido em Londres para milhares de pessoas virem e ouvirem sobre Krishna, aceitarem praçada e apreciarem a amável forma da deidade do Senhor. Um templo propiciaria aos visitantes um contato regular e íntimo com os devotos do Senhor. Isso era essencial. Entretanto, na falta de um templo, Prabhupada estava disposto a continuar dando palestras por toda Londres. Os ensinamentos de Krishna, o Kirtanam de Krishna e a Prasadam de Krishna eram um benefício absoluto. Agiriam qualquer que fosse a situação externa. O Conway Hall era um auditório de 500 lugares na Red Lion Square, no centro de Londres. Conseguindo uma série de 12 palestras para os próximos 3 meses, os devotos esperavam obrigar Prabhupada a ficar na Inglaterra durante pelo menos esse período. Guru Dasa compôs uma lista de títulos de palestra e imprimiu 50.000 folhetos. A entrada custaria 2 shillings e 6 pences. Na primeira noite, no Conway Hall, cerca de 100 pessoas compareceram.
Prabhupada sentou-se sobre uma almofada no alto de uma mesa, liderando o Kirtana, enquanto seus discípulos mantiveram-se sentados no chão. Yamuna tocou o harmônio e Mukunda e Kulashekara tocaram miridangas. As deidades de Radha e Krishna de Prabhupada encontravam-se em seu altar, numa mesa separada ao lado de Prabhupada. Afixou-se um estandarte do mantra Hare Krishna sobre a parede dos fundos. Gurudasa anunciara que a palestra da noite seria os ensinamentos dos Vedas. E Prabhupada explicou que pode-se compreender os ensinamentos védicos apenas ao se ouvi-los de santos autorrealizados. Após a palestra de Prabhupada, a audiência deu uma duradoura salva de palmas. Prabhupada respondeu a perguntas e mandou Yamuna liderar um Kirtana no final. No dia seguinte, Prabhupada escreveu para um certo doutor, Shama Sundar Das Brahmachari, na Índia. Falei por cerca de 1 hora e depois disso eles continuaram aplaudindo, o que confirma o quanto apreciaram. No segundo programa no Conway Hall, quando Prabhupada levantou-se durante o Kirtana e começou a dançar, os devotos no palco juntaram-se a ele, dançando em círculo. Ishana tocava sua trombeta e até Sarasvati, com suas fraldas aparecendo por debaixo de seu vestidinho, pulava para cima e para baixo em êxtase. A cada semana havia um outro encontro no Conway Hall, e a dança de Prabhupada tornou-se uma atração regular. Certa noite no Conway Hall, um inglês levantou-se e perguntou: por que o senhor não tenta ajudar o povo de seu próprio país? Por que o senhor veio para tão longe? Por que simplesmente não se aproxima dos grandes políticos? Existem grandes políticos para tentarem ajudar lá. Prabhupada: o senhor é um grande político, por isso estou recorrendo ao senhor, certo? Outro homem perguntou: se esta é a verdade absoluta, como é que há tantas pessoas em Londres, mas somente poucas pessoas compareceram aqui? Prabhupada: quando alguém vende diamantes, não conta com muitos fregueses. Mas se alguém está dando vidros polidos, os tolos virão. Temos algo muito precioso, esse movimento para a consciência de Krishna. Não espere que todas as pessoas tolas aceitem-no. Algumas almas sinceras vieram. Faça também o favor de aceitá-lo. Prabhupada sentiu-se encorajado com a reação dos ingleses. Regularmente as audiências aderiam ao canto e à dança. Prabhupada escreve assim: em Londres as coisas estão indo bem. E a noite passada tivemos um encontro no Conway Hall, quando várias centenas de pessoas juntaram-se a nós no canto e na dança. Após o encontro, um repórter do maior jornal de Londres veio aos bastidores para conseguir mais informações sobre nosso movimento para publicação em seu jornal. Assim, estou muito animado de ver a boa recepção que o povo e os meios de comunicação estão dando às nossas atividades em Londres. Ao final de outubro, Prabhupada falou na união dos locutores ingleses para uma audiência predominantemente indiana. Assim começou sua palestra. Embora não sejam muitas as pessoas aqui reunidas hoje, este é um encontro muito importante. A Índia tem uma mensagem. Todos os senhores são respeitáveis indianos presentes aqui numa importante cidade do mundo, Londres. E eu vim aqui com uma missão importante. Não é a mesma missão que os indianos geralmente têm ao vir aqui e a outros países estrangeiros. Ou seja, pedir algo.
Vim aqui para dar algo. Assim, por favor, procurem cooperar comigo. Em 30 de outubro, Prabhupada palestrou no Oxford Town Hall. Sua palestra foi elementar, embora envolta com mais citações de sânscrito do que de costume. Seus discípulos não esperavam uma boa resposta dos estudantes de Oxford. Entretanto, o auditório estava lotado. E quando Prabhupada levantou-se e gesticulou para que todos erguessem os braços e dançassem, praticamente toda a audiência respondeu. Enquanto Mukunda tocava um enorme órgão de tubos e centenas de pessoas aderiram ao canto, Prabhupada mantinha os braços erguidos para o alto e começou a pular para cima e para baixo com toda a força. Ele diz assim: ontem tivemos um encontro muito exitoso em Oxford, no Town Hall. Cerca de 350 rapazes, moças, velhos, senhoras e cavalheiros participaram e fizemos todos dançar e cantar conosco, todos. Após o encontro, muitos rapazes e cavalheiros vieram congratular-se comigo. Prabhupada recebeu um convite para aparecer no show mais popular de conversas da TV, Desafio no Fim da Noite. O entrevistador, acostumado a réplicas rápidas e agudas, tentou envolver Prabhupada em seu estilo de conversação, evitando longas respostas filosóficas. Swamiji, perguntou ele, há algum conceito de inferno na sua religião? Sim, replicou Prabhupada, Londres é um inferno. O anfitrião parecia aturdido, como que derrotado em seu próprio jogo já no começo. Prabhupada prosseguiu. É sempre úmido, nublado e chuvoso. Na Índia o sol está sempre brilhando. O entrevistador ainda não encontrara palavras e Prabhupada, talvez percebendo o embaraço do homem, acrescentou. Naturalmente, é um mérito muito grande do povo inglês ter estabelecido civilização tão grandiosa em tal clima. Houve outras perguntas e Prabhupada falou por 1 hora, explicando o movimento para a consciência de Cristo em sua filosofia. No dia seguinte, um jornal de Londres anunciou: Swami chama Londres de inferno. O disco Hare Krishna Mantra ainda estava bem colocada nas paradas da Inglaterra e de todo o continente, e esta fama levou uma companhia de televisão holandesa a convidar os discípulos de Prabhupada a Amsterdã, com todas as despesas pagas, para fazer um show. Eles só teriam 5 minutos de tempo no ar, mas Prabhupada aceitou isso. 5 minutos, disse ele, é suficiente. Pregaremos toda a filosofia da consciência de Cristo em 5 minutos. Prabhupada e seu grupo tomaram um barco de Dover, que atravessa o canal inglês até a França, e em seguida viajaram de trem para Amsterdã. O estúdio de televisão, localizado fora da cidade, situava-se em um moderno prédio equipado com ar-condicionado, onde se ouviam constantes anúncios de alto-falante, com plantas artificiais, com uma TV em cada sala, mas sem nenhuma janela. O recepcionista levou Prabhupada e seus discípulos a uma sala sem janelas, com paredes de concreto pintadas. Na Índia, disse Prabhupada, nem pensaríamos em viver em um lugar sem janelas e sem ar fresco. Quero sentar-me próximo de uma janela. Então os devotos vasculharam por todo o prédio até que finalmente no corredor do 3º andar encontraram uma janela. Levando suas cadeiras consigo, foram com Prabhupada e sentaram-se perto da janela. Por volta do ano 2000, ninguém verá mais a luz do dia, disse Prabhupada. As cidades serão forçadas a viver num subsolo.
Elas disporão de luz e alimentos artificiais, mas de nenhuma luz solar. O produtor do programa chegou surpreso ao descobrir que o Swami também faria parte do ato. Foi uma surpresa agradável. Ele recebeu Prabhupada de braços abertos como participante de seu show. Então, o que eu gostaria que o senhor e o seu grupo fizessem, explicou ele, é que cantassem o seu disco Hare Krishna Mantra. Vocês não precisam cantar alto de verdade. Tocaremos seu disco e vocês farão a mímica. Farão de conta que estão tocando aqueles instrumentos. Façam de conta que estão cantando. Ele permitiu que Prabhupada falasse a seguir por 2 minutos. Logo antes de Prabhupada e os devotos entrarem em cena, eles tiveram que esperar nas alas enquanto um grupo holandês local dançava em volta, fingindo tocar seus saxofones, trombetas e bateria. Então o produtor fez que entrasse uma mesa em que havia uma almofada para Prabhupada e sentou os devotos no chão ao redor de Prabhupada. As câmeras começaram, o disco tocou e os devotos começaram a fazer mímica. De repente, nuvens produzidas por gelo seco envolveram a cena. Um efeito místico. Enquanto os devotos desapareciam sob as nuvens de dióxido de carbono, apenas Prabhupada permanecia claramente visível. Ao ver que o efeito especial gorara, o produtor acenou para que os devotos se levantassem e dançassem ao lado do Swami. A canção terminou e uma câmera focalizou para Prabhupada de perto. Agora o senhor tem 2 minutos, Swamiji, disse o produtor. Prabhupada começou. Acabamos de cantar esse mantra Hare Krishna. Esta é uma vibração sonora transcendental não diferente do Senhor. O nome do Senhor e sua forma são iguais. Por favor, cantem esse som sublime que suas vidas tornar-se-ão perfeitas. Vocês tornar-se-ão felizes e compreenderão sua verdadeira natureza. A de que são servos eternos de Deus, Krishna. Esse processo chama-se Bhakti Yoga e solicitamos a todos que adotem esse cantar. Muitíssimo obrigado. Prabhupada estava satisfeito com o fato de que o disco de seus discípulos continuava a ser um sucesso na Europa. O disco Hare Krishna está vendendo muito bem. Ontem foram vendidas 5.000 cópias. E essa semana ele está em 20º lugar na lista cronológica. Dizem que na próxima semana chegará a estar em 3º e depois disso talvez chegue a 1º. Assim eles acreditam muito no sucesso desse disco. Para Swarupa em Boston, Prabhupada escreveu: o disco Hare Krishna está se dando bem na Inglaterra e ouvi dizer que está em 4º lugar na Austrália, na lista dos 50 discos importantes. O Hare Krishna Mantra tornou-se a canção número 1 na Alemanha Ocidental e a número 1 na Tchecoslováquia e situou-se entre as 10 mais por toda a Europa e até no Japão. Com a renda proveniente do disco, os devotos começaram a pagar suas contas e financiar a reforma do templo de Bury Place. Às vezes os devotos se apresentavam em concertos com grupos profissionais e às vezes recebiam convites para aparecer em clubes noturnos. Após uma apresentação a altas horas da noite em um clube noturno visivelmente sórdido, Yamuna foi a Prabhupada e contou-lhe como era o local. Prabhupada mandou chamar todos os devotos. Esses locais, explicou ele, não são bons para brahmacharis. O princípio é que temos que fazer devotos, assim temos que pensar onde vamos. Caso formos pregar em algum lugar, mas não pudermos fazer nenhum devoto lá, qual é a vantagem? Portanto, temos que pensar dessa maneira.
Disse que não os estava proibidos de pregar nos clubes noturnos, mas alertou-os para serem cautelosos. Um dos devotos perguntou se era permitido mostrar slides de Krishna misturados com slides psicodélicos. Prabhupada disse que não. Krishna deveria estar num trono ou num altar. Se eles diluíssem a consciência de Krishna, ela tornar-se-ia idolatria. Desde a primeira vez que deixara a Índia em 1965, Prabhupada jamais havia pregado tão amplamente para os indianos como agora. Os indianos sempre compareciam às suas palestras, e mesmo que não dançassem nem cantassem, eles apreciavam a consciência de Krishna. Antes mesmo da chegada de Prabhupada à Inglaterra, alguns indianos apresentaram-se para ajudar os devotos, e agora a maioria dos visitantes ocasionais de Prabhupada em Tittenhurst eram indianos. Trazendo suas famílias, eles sentavam-se e conversavam com Prabhupada, convidando-o frequentemente para jantar em suas casas. Kedarnath Gupta lhe diz o seguinte: Prabhupada concordou em vir à nossa casa. Recebemos-lo com calorosas boas-vindas e muitas outras pessoas também vieram para ouvi-lo. Ele ficou muito contente por ver que tínhamos deidades de Radha e Krishna em nossa casa, dadas por minha mãe. E ele comentou: estou muito satisfeito de vir a esse lugar e ver que Radha e Krishna estão aqui. Ele deu uma aula muito boa, dizendo que o propósito da forma humana de vida é a autorrealização. Disse que devemos ser introspectivos para saber quem somos. Todas as pessoas reunidas e que vieram para ouvi-lo ficaram muito satisfeitas e impressionadas com suas palavras. Após a palestra, fiz o arati e oferecemos alimentos à deidade. Então distribuímos prasadam a todos. Prabhupada tomou prasadam e ficou muito contente em tomar prasadam em nossa casa. À sua partida solicitei-lhe: quando posso vê-lo de novo? Ele disse: você pode ver-me sempre o que quiser. Às vezes havia discordâncias sobre a filosofia, mas os argumentos de Prabhupada sempre eram convincentes. Os indianos eram respeitosos para com Prabhupada e repetidas vezes convidavam-no às suas casas. Praful Patel, um dos indianos mais proeminentes e respeitados na Grã-Bretanha, visitou-o, como fizeram muitos homens de negócios com recursos para ajudar a missão de Prabhupada. Porém, poucos estavam desejosos de se sacrificarem. A segunda alunissagem de astronautas americanos estava programada para meados de novembro, daqui a algumas semanas. Por meses, as fotos da Lua receberam muita cobertura na imprensa e Prabhupada falava delas frequentemente. Há quase um ano, em Los Angeles, eles responderam às questões de um repórter sobre a possibilidade de um homem passar na Lua. Costumamos ir de um lugar a outro de carro ou avião, mas esse processo mecânico não nos ajudará a ir ao planeta Lua. O processo é diferente, conforme descreve a literatura védica. Em primeiro lugar, a pessoa tem que se qualificar. De acordo com nossa literatura, nossa informação, não é possível. Com o corpo que temos, não podemos ir para lá. Em Tittenhurst, Prabhupada frequentemente trazia à tona a lunissagem para conversar com seus discípulos. O pouso na Lua é uma farsa, disse ele uma noite em seu quarto. Pois eles não podem ir à Lua. O planeta Lua, Chandraloka, é uma residência dos semideuses, seres superiores a esses bêbados e carniceiros comedores de vaca,
que estão tentando habitá-la. Não pense que essa viagem é permitida. Como quando imigrei da Índia para os Estados Unidos. Não se pode visitar o planeta Lua tão rapidamente, isso não é possível. Os discípulos de Srila Prabhupada aceitaram essas afirmações. Ele não estava apenas dando sua opinião, mas sim o veredito das escrituras védicas. Porque ele aceitava a autoridade védica mais do que aquela da ciência moderna. Assim faziam seus discípulos, mas não Purushottama. Percebendo a mentalidade dúbia de Purushottama, Prabhupada costumava fazer pequenos gracejos na presença de Purushottama. Alguém fazia uma pergunta: onde está Janaki? E Prabhupada respondia: Janaki foi para a lua. Então todos riam, exceto Purushottama. Os devotos sabiam da dificuldade de Purushottama. Ele era um americano, orgulhoso de ver os americanos conquistando o espaço. E eles sabiam que Prabhupada estava fazendo pilhérias quanto a isso. Purushottama estava a par dos últimos avanços científicos, ele estava impressionado com os feitos da NASA e com o passo gigantesco em prol da humanidade, dado pelo astronauta Neil Armstrong. Embora Purushottama prosseguisse com seus deveres, tornou-se ensimesmado, e Prabhupada percebeu sua falta de entusiasmo. Certa manhã, Purushottama e Yamuna estavam juntos com Prabhupada em seu quarto. Purushottama, há vários dias, não fazia barba e ainda estava com a mesma suéter laranja com o qual dormira, ao passo que Yamuna estava impecável e limpa. Embora ela tivesse somente 2 saris simples de algodão, sempre vestia um recentemente lavado e passado antes de ir ver Prabhupada. Olhando para os seus 2 servos, Prabhupada disse: Yamuna, você tem muitos saris. Todos eles são tão belos. Yamuna ergueu os olhos para Prabhupada, surpresa. Eu não tenho tantos assim, Srila Prabhupada. Não? Disse ele. Você está usando uma roupa nova a cada dia. Isso é muito bom. Você sempre aparece tão limpa e impecável. E sua tilaka. Purushottama, o que você acha? Quem você acha que tem o melhor tilaka? Purushottama não respondeu. Tilaka bela, disse Prabhupada, significa pessoa bela. Por volta das 6 horas da tarde daquele mesmo dia, Yamuna cozinhava puris e batatas para Prabhupada quando o ouviu tocar o sino dos servos. Deixando o ghee no fogo, ela correu até os aposentos de Prabhupada. Ele conversou com ela sobre a aula que daria naquela noite e enfim perguntou: quando a prasadam ficará pronta antes do discurso? Yamuna sentiu-se o cheiro de fumaça. Suspirou ela, por favor, desculpe-me, Prabhupada, deixei o ghee no fogo. Correndo escada abaixo, ela encontrou a cozinha cheia de fumaça negra. Mal podia ver o fogão. Purushottama, Purushottama, gritou ela. Purushottama chegou e junto eles estatearam em meio à fumaça. De alguma forma, Purushottama apagou o fogo antes que causasse sérios danos. Purushottama e Yamuna ficaram cobertos de fuligem. Seus rostos ficaram negros e o suéter laranja de Purushottama, seus dotes e o sari de Yamuna ficaram todos enegrecidos. De repente, Prabhupada tocou o sino dos servos e ambos correram a escada acima para contar-lhe sobre o incêndio.
Quando Janak desceu até a cozinha e viu a confusão, correu escadas acima para o quarto de Prabhupada, onde Jamuna e Purushottam encontravam-se, ainda cobertos com fuligem, parados perante Prabhupada. O que aconteceu aqui? Rompeu Janaki. Prabhupada olhou para ela com sobriedade e disse: hoje Purushottama foi à lua. O quê? Perguntou Janaki. Prabhupada repetiu: sim, nosso Purushottama foi à lua. Prabhupada, disse Purushottama, sou um brahmachari, por que o senhor está dizendo essas coisas? Um brahmachari não está proibido de ir à lua, qualquer pessoa pode ir, disse Prabhupada, piscando os olhos. Os devotos regularmente encontravam-se com John e Yoko. Embora a princípio interessados em um relacionamento comercial, John passou a sentir uma inclinação natural pelos devotos. Mas seus amigos aconselharam a que não se envolvessem com Swami e seu grupo. Desse modo ele ficava à parte. Ishanadasa diz o seguinte: eu estava trabalhando na cozinha e John estava sentado ao piano. Ele tinha um piano na cozinha, um grande piano vertical, sem nenhum verniz, madeira natural. E dessa maneira ele estava sentado no piano tocando Hare Krishna. O homem era um grande músico de verdade e tocava Hare Krishna em todo o idioma musical que você pudesse imaginar. A música country, a música clássica, o rock and roll, ou o que quer que fosse. Ele ia à vontade de um ritmo a outro, sempre cantando Hare Krishna. Era tão natural para ele que podia-se ver que era um grande gênio da música. E dessa maneira ele me entretinha, e com toda segurança ele estava realmente se deleitando com isso. Mas seja como for, enquanto essa sessão de piano ocorria com grande vigor e entusiasmo, com esse canto de Hare Krishna, apareceu sua esposa Yoko, com uma camisola ou sei lá o que, e dizia num tom de muita angústia: por favor, John, estou com uma dor de cabeça terrível. Você não pode parar com essa coisa e subir comigo? Jorge era diferente. Ele sentia-se atraído por Prabhupada. Quando um dos devotos perguntou por que de todos os Beatles você é o único interessado, Jorge respondeu: é meu karma. Uma das coisas que do meu signo é o lado espiritual. George Harrison diz o seguinte: Prabhupada parecia exatamente como eu pensava que fosse. Eu como que acalentava um sentimento misto de temor e espanto quanto à perspectiva de encontrá-lo. Foi disso que gostei quando, depois de encontrei-o mais frequentemente. Senti que ele era mais como um amigo. Senti-me à vontade. Foi bem melhor do que no início, pois então eu não conseguia entender o que ele dizia e desconfiava de que eu era muito mundano para sequer estar ali. Porém, mais tarde relaxei-me e senti-me muito mais à vontade com ele, e ele foi muito afetuoso comigo. Ele não conversava comigo diferentemente de como o fazia com qualquer outra pessoa. Ele sempre falava só sobre Krishna. E para ele não fazia diferença quem calhasse de estar por ali. Sempre que você o via, ele era a mesma pessoa. Não era que era uma ocasião ele falasse para você cantar o Mahamantra Hare Krishna, ou então da próxima vez dissesse: ah não, cometi um erro. Ele era sempre a mesma pessoa. Vê-lo era sempre um prazer. Às vezes eu passava por lá e, sem menos esperar, eu concluía que era melhor ir até lá. Isso é o que eu deveria fazer, pois eu sempre saía de lá sentindo-me perfeitamente bem. Eu estava ciente de que ele tinha um interesse pessoal,
quanto a mim. E era sempre um prazer. Jorge sentia-se atraído por Krishna e gostava de cantar. Antes mesmo de encontrar Prabhupada, ele aprendera algo sobre Krishna de Maharishi Mahesh Yogi, da autobiografia de Paramahansa Yogananda e das viagens à Índia. Porém, as instruções de Prabhupada convenceram-no particularmente de que o Senhor Krishna era a verdade absoluta, a origem de tudo. Jorge diz o seguinte: Prabhupada ajudou-me a compreender os aspectos multifários de se abordar Krishna. A Prasadam, por exemplo. Acho que Prasadam é uma coisa muito importante, mesmo que seja só uma estratagema. Como dizem, você conquista o coração de um homem pelo estômago. Bem, mesmo que no caso seja uma questão de conquistar a alma espiritual que está no homem, a praçada funciona. Pois não há nada melhor do que ter dançado e cantado, ou apenas sentado e conversado, e então de repente lhes dão alguma comida. É como se fosse uma bênção. E então quando você aprende a tocá-lo ou prová-lo, é importante. Krishna não é limitado, e só por Prabhupada estar ali derramando toda essa informação, fiquei comovido. É como se a mente fosse teimosa, mas tudo é Krishna. Isso é tudo que alguém necessita saber, tudo é Krishna. Este mundo é sua energia material também, a forma universal. E nos livros de Prabhupada existem aquelas gravuras que mostram Krishna no coração de um cão, de uma vaca e de um ser humano. Isto ajuda a compreender que Krishna está dentro de todos. Embora Prabhupada pudesse ter ensinado algum aspecto superior, o que muito me impressionou foi o fato de se compreender mais facilmente como Krishna está em toda parte e em tudo. Prabhupada explicou sobre os diferentes aspectos de Krishna e ele apresentou uma meditação na qual poder-se-ia ver Krishna como uma pessoa em toda parte. Quer dizer, não há nada que não seja Krishna. Prabhupada via Jorge como um bom rapaz e um devoto de Krishna. Segundo o Bhagavatam, não importa o que alguém seja materialmente, se ele não for um devoto e nunca pronunciar o santo nome de Deus, não pode possuir nenhuma boa qualidade. Muitos swamis e yogis da Índia, mesmo alguns que se consideravam Vaishnavas, não tinham fé nos santos nomes de Krishna, nem o compreendiam. Mas Jorge gostava de cantar Hare Krishna e colocar o santo nome de Krishna em suas canções, que foram tremendamente populares no mundo todo. Assim ele servia a Krishna por meio de sua música, e nisso residia toda a diferença. Prabhupada diz: o Sr. George Harrison parece ser um rapaz muito inteligente e pela graça de Krishna ele também é afortunado. No primeiro dia ele veio ver-me juntamente com John Lennon e conversamos há cerca de 2 horas. Ele queria conversar mais comigo, mas agora ele foi visitar sua mãe doente em Liverpool. Prabhupada também via Jorge como um homem rico. E o Sr. Chaitanya instruíra estritamente que os devotos na ordem renunciada não se misturassem com homens mundanos. Mas o Sr. Chaitanya também ensinara que um devoto deve aceitar qualquer oportunidade favorável para propagar a consciência de Krishna. Srila Prabhupada diz assim: se esse rapaz cooperar com o nosso movimento, será muito bom, pois, afinal de contas, ele é um homem que tem muito dinheiro. Na vida espiritual, deve-se lidar muito cautelosamente com esses homens endinheirados. Às vezes temos que lidar com eles devido ao trabalho de pregação,
A não ser por isso, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu proibiu estritamente que pessoas conscientes de Krishna se misturassem com eles. Mas Rupa Goswami instruiu que devemos aceitar toda oportunidade que seja favorável para levar adiante a consciência de Krishna. Prabhupada relacionava-se com Jorge cautelosamente, mas o encorajava a cantar o nome do Senhor e tomar sua praçada e dedicar todos os seus trabalhos a ele. Quando os devotos nos Estados Unidos ouviram falar dos tratos de Prabhupada com os Beatles, alguns deles exageraram a proximidade do relacionamento, especialmente no caso do John Lennon. Então logo Prabhupada ficou sabendo dessa reação de seus discípulos, ele a cortou. A respeito do panfleto que você e Gargamuni estão enviando, na parte introdutória assinada por você e Gargamuni, vocês dizem que eu estou instruindo pessoalmente John Lennon e George Harrison na yoga do êxtase. Isso não é muito satisfatório. Obviamente, às vezes George Harrison vem ver-me, e por certo que ele instrui sobre Bhakti Yoga. Mas a afirmação na carta dá a entender que eles convidaram-me para isso. Se isso chega ao conhecimento deles, eles podem fazer algumas objeções que não nos serão nada favoráveis. Não se deve fazer propaganda pública dessas coisas. E não sei por que se fez isso. De qualquer modo, se vocês não distribuírem muitos deles, simplesmente tentem extrair a parte que não é verídica. George Harrison diz o seguinte: na verdade, Prabhupada nunca sugeriu que eu não deveria fazer o que estava fazendo. Eu ouvi dizer que por diversas vezes ele dizia aos devotos que eu era um devoto melhor por causa de minhas canções e das outras coisas que estava fazendo. Efetivamente, ele nunca disse isso para mim. Mas eu sempre ouvi esse comentário. E a coisa boa para mim é que eu sentia que não necessitava aderir em tempo integral. Acho que prejudicaria muito o nosso relacionamento se ele sempre ficasse em cima de mim dizendo: por que você não larga o trabalho que está fazendo e vai morar num templo em algum lugar? Ele nunca fez com que eu me sentisse estranho, como se eu não fizesse parte do grupo. Ele nunca foi assim. Sou um devoto com roupas comuns, é assim. Vi meu relacionamento, que deveria ajudar quando e onde pudesse, pois conheço as pessoas da sociedade. É como qualquer pessoa com um pouco de decência. A gente simplesmente tenta e se ajuda um pouquinho mutuamente. Ele sempre estava satisfeito comigo, pois qualquer coisa que eu fizesse era uma ajuda. Eu me refiro não só ao templo de Krishna em si, mas a qualquer coisa espiritual que eu fizesse, que era através de canções ou o que seja, isso o agradava. Ele era sempre muito amistoso, vivia cantando, e às vezes ele me dizia: continua cantando o tempo todo, ou tanto quanto possível. Acho que tão logo você faça isso, perceberá que o canto é benéfico. Existem alguns gurus que saem por aí e que dão a entender que eles são a coisa. Mas Prabhupada dizia: sou servo do servo de Krishna, que é na verdade o que é, sabe? Ele não dizia: eu sou maior, eu sou Deus, e coisas assim. Com ele tudo estava apenas no contexto de ser um servo. E eu gostei muito disso. Achei que faz parte do processo espiritual. Então mais sabemos realmente que somos os servos. E os que menos sábios pensam que realmente são a dádiva de Deus para a humanidade. Assim, embora obviamente ele fosse um indivíduo muito poderoso, muito avançado espiritualmente, ele sempre resguardava aquela humildade. E acho que isso é uma das coisas mais importantes, pois você aprende.
Mais do que todas as palavras que ele diz, você aprende realmente do exemplo de como ele vive e do que ele faz.